Olá, família CB Vida, você que visita o nosso canal, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para mais um episódio do nosso hangar. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Mateus, continuar falando sobre o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 10 até o seu final. Mateus, ele trata da vida e dos ensinamentos de Jesus, mas não é uma biografia completa de Jesus. Muitas coisas a respeito da pessoa e das atividades de Jesus que a gente gostaria de saber não são relatadas. Do nascimento de Jesus até o começo do seu trabalho, passaram-se mais ou menos uns 30 anos, mas nada se diz a respeito no livro de Mateus. E o principal objetivo de Mateus é mostrar Jesus como o Messias. O livro de Mateus é o livro no Novo Testamento, isso é muito interessante, que mais cita e faz menção ao Antigo Testamento. Muitas vezes essas citações começam assim: tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito. Nem sempre exatamente com essas palavras, mas com essa ideia. E isso acontece logo no primeiro capítulo, Mateus 1, os versos 22 e 23, vai dizer: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, que é uma citação de Isaías 7:14. E a partir do capítulo 10, a gente tem o segundo grande discurso do livro de Mateus, que é Jesus instruindo os seus 12 discípulos e os enviando para anunciar o seu reino. Jesus ele dá uma série de instruções práticas sobre como os discípulos eles devem se comportar nas cidades e os dá autoridade para expulsar demônios, para curar pessoas. Mas é interessante que Jesus, numa certa parte dessa fala, ele fala também da oposição futura que a igreja vai enfrentar por levar o seu nome. E antes de Jesus os enviar, ele os chamou para estarem com ele. Os discípulos eles tiveram um tempo de ensino, de trocas de experiências, de aprender a viver uma nova vida com Jesus. Então Jesus ele gastou tempo com esses discípulos, com essas pessoas. E nós, você e eu, qual tem sido a nossa missão? Jesus ele nos chama para sermos vidas que mostrem o seu reino. E como eu e você, a gente pode fazer isso. No capítulo 11 e 12, a gente vê os surgimentos dos inimigos, oposições que Jesus e os discípulos enfrentaram. Jesus ele foi rejeitado, como a gente sabe, principalmente pelos líderes religiosos. Ele teve tanto uma oposição política como uma oposição social. Mesmo sendo as boas novas de salvação, o Evangelho ele traz consigo oposição e rejeição, porque como Jesus disse em João 3:19, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E nesse contexto de rejeição e perseguição, Jesus ele conta as parábolas do capítulo 13, que é o terceiro grande discurso de Mateus, do livro de Mateus. E todas essas parábolas, que são histórias com elementos do dia a dia, que trazem uma lição espiritual, elas têm um tema em comum, que é ensinar. Jesus está ensinando que uns receberão o reino e outros não. E as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, elas enfatizam a importância que o reino tem, o reino de Deus tem. E nos capítulos 14 a 20, eles exploram todas as diferentes expectativas que as pessoas têm sobre Jesus, que as pessoas têm sobre o Messias. Jesus ele continua curando pessoas e por 2 vezes ele fornece comida para multidões no deserto, uma composta de judeus e outras de não judeus. E grande parte dessas pessoas estão empolgadas com Jesus, acreditando de fato que ele é o Messias, mas não os líderes religiosos. Eles acham que Jesus é um falso Messias, um falso mestre, e querem matá-lo. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos o que significa ser o Messias. E no capítulo 16, Jesus tem aquela famosa pergunta para eles, dizendo: quem vocês acham que eu sou? E Pedro aparentemente lhe dá a resposta certa
e diz: "Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo." E Jesus começa a ensinar sobre temas do profeta Isaías, que disse que o rei messiânico sofreria e morreria pelos pecados do seu povo. Um rei que reinou se tornando servo e dando sua vida não só por Israel, mas por todas as nações. O quarto grande discurso de Mateus está nos capítulos 18 a 20, que fala sobre a natureza do reino de Deus. Um reino invertido, que inverte os nossos valores. Aquele que é honrado é o que serve. Em vez de se vingar, você deve perdoar os seus inimigos. A verdadeira riqueza é você doar. E nos capítulos 21 a 25, a gente vê Jesus indo para Jerusalém, para a Páscoa. A multidão o saúda ali como o Messias. Jesus vai para o pátio do templo, expulsa todos que estavam ali comprando e vendendo. Ele afirma a sua autoridade como Messias. E isso porque o templo ele deveria ser uma casa de oração. E por fim, o último grande discurso de Mateus está nos capítulos 23 a 25. Jesus ele critica os fariseus e os mestres da lei, a hipocrisia deles, e lamenta o não arrependimento de Jerusalém, e diz aos discípulos o que acontecerá com ele. Nos capítulos 26 a 28, Jesus celebra com os discípulos uma refeição de Páscoa. A Páscoa ela reconta a história do resgate de Israel da escravidão. Jesus ele toma o pão e o vinho como novos símbolos, mostrando que a sua morte ela seria um sacrifício que redimiria o povo da escravidão, do pecado e do mal. E depois da refeição, Jesus ele é preso e levado a julgamento. E Pilatos, que era o governador romano na época, ele, diferente dos líderes, ele achava que Jesus era inocente, mas ele cede à pressão e condena Jesus à crucificação. Mas Mateus ele mostra que a morte de Jesus não era uma tragédia ou um fracasso, mas Jesus ele foi julgado em nosso lugar. Jesus ele ressuscita, Jesus ele está vivo, ele encontra os discípulos e manda-os fazer discípulos de todas as nações. E o livro termina com essa bonita fala de Jesus, que está no capítulo 28, no verso 20, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E falando agora sobre Marcos, o comecinho do livro de Marcos até o capítulo 3, assim como Mateus, Marcos também conta a história de Jesus, mas a partir do batismo e da ressurreição, e até a ressurreição. E quem escreveu foi provavelmente João Marcos, que era companheiro de Paulo e depois se tornou também companheiro de Pedro. E é interessante que Marcos, dos evangelhos, dos 4 evangelhos, é o mais antigo, ele também é o mais curto, ele tem a característica de ser um livro direto, com menos ensino e mais ação. Mas isso não significa que ele é simples. As histórias contadas nele tendem a ter uma riqueza de detalhes. E em muitos casos, mais detalhes do que as mesmas histórias que são contadas em Mateus e em Lucas. No começo do livro, Marcos ele apresenta Jesus como Filho de Deus e João Batista como aquele que prepararia o caminho para a vinda de Jesus. E a partir disso, Jesus ele anuncia publicamente a chegada do reino de Deus com uma mensagem central, que está lá no capítulo 1, no verso 15. O tempo é chegado, Jesus diz. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Ele chama discípulos, expulsa os demônios, cura doentes e diz que tudo isso está acontecendo porque o reino de Deus chegou. E com isso a multidão se admira e as autoridades religiosas e políticas se opõem a ele. Desde o início, essas autoridades queriam e planejavam matar Jesus. E Jesus ele leva a história de resgate de Deus para o mundo. E através de Jesus, Deus está restaurando seu reinado sobre o mundo, confrontando e derrotando o mal e o seu domínio sobre a vida das pessoas e convidando as pessoas a viver sobre seu reinado. E Jesus até faz algo que para os judeus só Deus poderia fazer, ele perdoa os pecados. Algumas pessoas o seguem, outras não sabem o que pensar, outras o rejeitam completamente, especialmente os líderes judeus. E a gente encerra por aqui.
o livro de Marcos. Na próxima semana a gente vai continuar. Eu espero que Deus tenha falado contigo, continue com a gente e até a próxima.